Agora eu queria chamar com muita alegria um amigo, um irmão de jornada, um irmão que eu tenho um carinho demais pela vida dele, ele tem acrescentado bastante. Queria com alegria chamar aqui o meu irmão Sebastião, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus? Aleluia! Está com a oportunidade hoje da palavra, tenho certeza que através da vida dele o Senhor vai estar falando ao coração da igreja. Bem, muito feliz de te receber aqui, varão, muito feliz mesmo. A gente já tem uma jornada juntos e é bom demais caminhar ao lado desse homem de Deus aqui. Amém? Vamos orar. Pai, nós apresentamos a vida do teu servo, que orou, que buscou, que, sabe, Senhor, se colocou aos teus pés pedindo uma direção, e nós pedimos agora, Senhor, leva o teu servo além, que essa noite ele possa ser usado poderosamente, Senhor, para trazer uma palavra que veio do trono da tua graça, e os nossos corações sejam como aquela boa terra, que escuta e compreende a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Boa noite a todos, a paz. Para mim também é uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite, recebendo esse convite especial do meu pastor João Paulo. Da outra vez que eu estava marcado para estar aqui, não pude estar. Na semana que eu ia vir, o trabalho me transferiu para São Paulo, passei lá uns 15 dias, justamente na semana que eu viria aqui, mas dessa vez deu tudo certo. E aqui estamos para falar de Jesus, né? Falar da palavra de Deus. Meus irmãos, esta noite Deus colocou uma palavra no nosso coração, e o tema dessa mensagem é o poder da conexão entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Está baseado aqui está até na camisa do pastor João Paulo ali, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Irmãos, queira abrir, quem tem a Bíblia aí pode, eu aguardo os irmãos para estarmos lendo. E essa palavra, ela é muito poderosa, né? Porque vai falar da pessoa de Jesus Cristo, né? Do carinho que ele teve, o cuidado que ele teve com os seus discípulos, ali formando uma equipe para cooperar com ele na obra, né? E dar seguimento naquilo que ele iniciou. João 15, a partir do versículo 4, diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Somente esse versículo como base. Queridos, esse texto, ele está aqui, ele fala que Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos, né? No capítulo 14, no capítulo anterior, o capítulo 15, ele acalma o coração dos discípulos. Jesus fala logo no início, né? Não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim. Se talvez ali o coração deles estavam duvidosos, preocupados, porque Jesus vinha falando com ele acerca que ele estaria com ele só um certo tempo. Jesus já vinha preparando eles para a sua subida, para o seu acesso ao céu. E como Jesus é conhecedor, né, da natureza humana, ele sabia que havia um temor nos corações dos seus discípulos, porque Jesus estava entregando a eles uma grande missão, um grande trabalho para eles realizarem. E quando chega aqui no capítulo 15, Jesus traz um ensinamento poderoso na vida deles. O Senhor Jesus comparou a sua relação com eles, com seus discípulos, como a conexão da videira, a conexão que a videira tem com os ramos. Assim como os ramos só têm vida enquanto a vida
da videira flui no ramo, o ser humano, nós temos a vida de Cristo somente quando esta vida flui dele pela sua permanência em Cristo. Aleluia! Então, amados, assim como os ramos da videira, ela só tem vida, ela só produz fruto se ela estiver ligada na videira, assim somos nós, se estivermos ligados também em Cristo. Amém? E nós já fomos ligados, nós já estamos ligados nesse Cristo. Não é isso? Agora, veja bem, o poder dessa conexão, ela é muito, vamos dizer assim, poderosa, porque essa ligação, essa conexão que tem entre Cristo e a igreja, o homem, ela produz fruto, ela traz vida. E só que existe uma condição, existem condições para que o ser humano, o homem, produz fruto ou reproduz aquilo que Jesus, né, a essência dele tem. Existem algumas, vamos dizer assim, algumas condições para que isso seja realizado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E uma delas é conservar a palavra de Deus continuamente no coração e na mente, tendo como guia das ações. No versículo 7, no capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Essa conexão, ela é poderosa na nossa vida. Essa ligação, porque, veja bem, irmãos, existe um processo da videira. Existe um processo da videira. No primeiro versículo, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E toda vara, todo ramo que não produz fruto é cortado, é limpado para que dê mais fruto. O processo da videira é um processo lindo, maravilhoso, porque o cultivo, né, da videira, ela é muito produtiva, né? Quem cultiva grandes plantios da videira, de uva, a gente vê aí, né, como é lindo, como é maravilhoso contemplar aqueles frutos, aquele cacho de uva maravilhoso. Tem diversas cores, tem diversos tamanhos, né, é uma diversidade. Deus, ele é lindo nisso. E só para aquela produção ali realmente acontecer, é necessário haver uma limpeza, uma poda. Não é isso? Aleluia. E nas nossas vidas, para nós darmos fruto, uma das condições é essa, conservar a palavra de Deus continuamente em nossos corações. Salmo capítulo 1, um salmo muito conhecido, né? Lindo esse salmo, maravilhoso, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Quem medita, quem tem prazer na lei do Senhor, quem tem prazer na lei do Senhor, dá muito fruto, produz fruto. Esse meditar aqui, irmãos, não é simplesmente fazer aquela leitura, sabe, superficial, mas é uma leitura de análise, uma leitura que o homem começa a ler a palavra, o ser humano começa a ler e examinar e meditar, ele começa a receber de Deus, ele começa a receber de Deus, sabe, algo poderoso, sobrenatural, extraordinário.
Tem mais um versículo que nos dá aqui, aleluia, a condição de nos mantermos conectados a Jesus. Ainda em Salmos 119, versículo 9, diz assim: de que maneira poderá o homem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Há uma diferença daquele que anda segundo a palavra, vive segundo a palavra, sabe, que conduz a sua vida segundo a palavra. É diferente, o caminhar é diferente, a vida é diferente, tudo ao seu redor, na sua trajetória é diferente. Por quê? Porque ele não anda segundo a sua própria vontade, mas ele anda segundo a vontade de Cristo. Ele é conduzido agora pela direção do Senhor, né? Que ele faz essa comparação da videira com os seus discípulos, para a gente adquirir vamos dizer assim, essa propriedade de Cristo, de Jesus em nossas vidas. É necessário passar por esse processo de ter prazer na palavra, de buscar a palavra, de ler a palavra de Deus, fazer comparação, analisar, tirar conclusão. É muito mais profundo. Muitas vezes a gente faz uma leitura superficial e, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela surge efeito na nossa vida. Mesmo quando nós fazemos uma leitura superficial, ela causa um impacto muito grande na nossa vida, mas ela faz muita diferença quando a gente lê, medita e começa a praticá-la. Aleluia. Em Salmo ainda 119, versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dar fruto? Quer produzir fruto? Essas condições, irmãos, é ter desejo pela palavra. Segunda condição para que nós tenhamos uma vida produtiva de fruto é cultivar o ato de comunhão constante e profunda com Cristo, para obter dele força e graça. Está aqui registrado em Tiago 4, versículo 7, versículo 8. Que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse sujeitar aqui, irmãos, é dependência, é depender dele, é obedecer a ele. Esse sujeitai a Deus aqui é uma condição que o homem precisa ter para ter a essência de Cristo em sua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, limpai o coração, hipócrita. Olha só, o primeiro versículo de João 15 diz que ele é a videira verdadeira, e ele faz a limpeza, ele faz a poda daquele ramo que não está produzindo fruto. E como que é essa poda que Jesus faz na nossa vida, irmãos? Porque se ele está fazendo uma comparação da videira com os seus discípulos, então esse particular que ele está tendo com os discípulos, ele está, através da palavra, fazendo uma limpeza, limpando, purificando, e da maneira que eles vão recebendo
entendendo e praticando os ensinamentos, eles vão ter o quê? Eles vão tendo, irmãos, vai recebendo essa seiva de Deus, a seiva, né? Assim como a videira, ela produz essa seiva que leva para os ramos vida, saúde, força, para que os ramos produzam fruto. Assim é cultivar a comunhão profunda com Cristo. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós estamos vindo para a igreja, caminhando de culto a culto, e só Deus sabe a profundidade do teu compromisso, do comprometimento que cada um tem com Deus, com a palavra. E isso é normal, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, de estar ouvindo essa palavra, ela vai gerar um efeito na nossa vida. Talvez hoje eu tenho lido a palavra superficialmente, tenho tido uma comunhão com Deus muito rasa, de simplesmente entrar pela porta do templo e junto com a igreja louvar, cantar, celebrar e ler a palavra. Mas talvez, no meu particular, na minha casa, eu ainda não me preocupei com esse critério, sabe, de buscar essa comunhão com Cristo, buscar essa comunhão profunda com Ele. Então eu posso viver uma vida muito superficial, que talvez eu não produza o fruto que o Senhor tem para a minha vida. O fruto que eu posso produzir, talvez eu não tenha produzido, porque eu ainda não tenho cultivado essa comunhão constante e profunda com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, 1 João, no caso, né, carta de João, capítulo 1, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cultivar o ato de comunhão é andar na luz. E nós lemos no versículo anterior aqui que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O homem só está andando em luz, e ele só vai ter comunhão com Deus e com o seu irmão, com a igreja, quando ele realmente anda segundo a palavra de Deus. Mas não é só assumir um cargo, um compromisso, ou fazer parte de uma equipe do ministério. É muito mais profundo que isso, irmãos. A única maneira de nós conectarmos com o Senhor Jesus é através da palavra, da comunhão, da oração. E a palavra diz que é com os irmãos também. Aleluia. Olha como é importante a igreja para uma comunhão, para produzir fruto. É necessário estar em comunhão com Deus. Isso só acontece quando a gente busca, medita a palavra. Porque a própria palavra diz que existe, amados, tesouros escondidos. Interessante, não é isso? Existe tesouro escondido. E, como acredito todos aqui bem sabem, né, de história fictícia, né? Alguns filmes aí, né?
que eles vão em busca de tesouro escondido. E para buscar tesouro escondido, muitas vezes é necessário eles terem que em mãos um mapa. Não é isso? Eles precisam ter um mapa para poder nortear eles, para guiar, levar eles até onde está o tesouro escondido. E qual é o mapa que nós temos, irmãos, que nos leva aos tesouros escondidos que o Senhor tem para nós? É a palavra de Deus. É a palavra que vai nos conduzir aos tesouros escondidos. Que tesouros escondidos são esses, irmão? Aleluia! É uma vida, sabe, de conquista. É uma vida de alegria, uma vida de próspera. Quem tem uma família que medita, que anda, que procura, que busca nesse mapa o tesouro escondido, ele ergue uma família estruturada, uma família saudável, não é isso? Um casamento saudável, uns filhos saudáveis, tudo se torna diferente. Isso, irmãos, é o fruto que o Senhor Jesus está falando aqui para os seus discípulos. É um dos frutos que precisa estar ligado nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceira condição para manter essa conexão poderosa com Jesus é obedecer seus mandamentos e permanecer no seu amor. Se guardares os mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Está em João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui nós vemos que Jesus, ele se dá como exemplo para nós de obediência a Deus. E não tem como dar errado, amados irmãos, quando a gente realmente guarda os mandamentos e permanece no amor de Deus. Pode se levantar, sabe, circunstâncias, situações adversas, mas se nós estivermos guardando os mandamentos e permanecendo no amor do mesmo, assim como Jesus permaneceu no amor, isso quer dizer o quê, irmão? Fidelidade com a palavra, fidelidade com Cristo, fidelidade com compromissos que a gente uma vez aceitamos quando entregamos a nossa vida para Cristo. E eu creio que os irmãos conhecem a história de Daniel, do jovem Daniel, não é isso? Daniel, ele foi um jovem que foi levado de Jerusalém para a Babilônia, um dos jovens, né? Foram muitos, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e leva cativo muitos jovens, e um deles é Daniel. E a gente conhece a história de Daniel, né? Não preciso nem eu aqui falar muito da história de Daniel, porque nós conhecemos logo de início. Quando ele chega ali, eles oferecem, né, um manjar, um alimento oferecido a ídolos, e ele logo, Daniel, percebe que aquilo ali não era conveniente para aquilo que ele já tinha recebido de Deus. Então o que ele fez? Ele guardou os mandamentos do Senhor, né? Ele guardou os mandamentos do Senhor, permaneceu naquilo que ele tinha aprendido, naquilo que ele tinha recebido, o amor de Deus. E as adversidades veio para Daniel. Isso implicou na sua trajetória ali, no reinado na Babilônia. Mas Daniel, eu estou aqui que Daniel, ele passou na Babilônia cinco reis, mais ou menos, que reinou no período em que ele estava cativo ali. E
com todos esses reis, Daniel foi bem sucedido. Daniel, Deus honrou ele, assim como ele honrou a Deus, Deus honrou Daniel. Isso, irmãos, se chama a obediência. É um dos fatores que nos mantém conectados com o Senhor. Amém, irmãos? E essa conexão ela é perfeita. Essa conexão ela possibilita transmitir informações, imagens de Cristo através de nós, através daquele que está conectado nele. Essa conexão ela é poderosa, ela nos permite transmitir. Daniel, por obedecer e honrar a palavra de Deus, ter prazer nessa palavra, ele transmitiu, ele fez o nome do Senhor, ele fez Deus ser reconhecido para esses 5 reis. É poderoso demais, irmãos. Aquele que está conectado em Cristo, ele passa uma imagem poderosa de confiança, sabe, de credibilidade. Não tem nada que abala o homem, a mulher, que está alinhado com a palavra de Deus, está atrelado com a palavra de Deus. Em João capítulo 1 diz que Jesus, ele era o verbo, ele é o verbo, não é isso? O verbo é a palavra. Quem está alinhado com a palavra está alinhado com Cristo. Quem está alinhado com a palavra é como a videira e os ramos, ele dá muito fruto. Louvado seja Deus. Eu quero só trazer aqui, irmãos, uma experiência maravilhosa que eu, estudando, eu encontrei. Talvez os irmãos também já tenham conhecimento desse fato. Vocês já ouviram falar sobre o choro da videira? Não, né? Interessante. O choro da videira. A videira, o agricultor, né? Eles têm uma época do ano que a videira ela fica adormecida. Ela já deu o seu fruto aquele ano e agora ela já está sem o seu fruto e ela fica ali no estágio adormecido. E para que ela retorne a produzir, a dar fruto, o lavrador, né, o agricultor, ele vai e faz a poda, ele corta os ramos, e muitas vezes quase todos os ramos é cortado, e quando corta esse ramo, a videira, ela começa a empurrar das raízes do tronco para cima, uma seiva clarinha, que começa a gotejar naquele corte, onde foi podada, começa a gotejar ali. Por muito tempo ela fica ali gotejando. O tronco, a raiz vai empurrando aquele líquido, aquela néctar. E segundo os especialistas, os agricultores, isso ali nada mais que é a vida. Ela está produzindo vida para aqueles ramos, está levando saúde para aqueles ramos, porque os ramos começam a brotar ali onde foi a poda, e ali aquelas gotas de seiva, ela é clarinha, e ele chama aquele fenômeno de o choro da videira. Aleluia. E nós sabemos que o nosso Jesus passou por esse processo, essa poda, muitas vezes a gente ouve lê esse texto e ouve alguns pregadores dizendo que a vara que não dá fruto, ela é cortada para que dê mais fruto, e limpa. Aquelas que limpou, ela é jogada no fogo. Mas essa poda aqui que Jesus faz na nossa vida, irmãos, é tirando, sabe o quê? As impurezas da nossa vida, tirando, sabe o quê? Aquilo que está impedindo da gente produzir fruto. Isso só acontece, irmãos, mediante
a leitura da palavra, sabe, mediante a gente buscar essa palavra, mediante a gente ter prazer nessa lei do Senhor, ter prazer em ir mais profundo, sabe, irmãos, ir mais a fundo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, que ela começa a nos mostrar a nós mesmos. Ela é um espelho para a nossa vida. E quando a gente lê, a gente começa a identificar algumas coisas que a gente deveria deixar de fazer. É profundo demais essa palavra. Quantas vezes a gente já, vamos usar essa palavra, nos tocou. A gente se tocou no nosso estado, na nossa condição. Isso é a poda. É Deus podando nossa vida. Muitas vezes essa poda vai nos fazer chorar, né? Vai nos fazer sentir. Mas isso é para a nossa saúde, é para o nosso vigor. Isso é saúde para as nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente está, essa conexão é tão poderosa que ela transmite. Nós, ser humano, nós, o homem, ele é capaz de transmitir informações, imagens de Cristo, através da nossa vida. É uma Bíblia, é a palavra de Deus viva. Somos nós quando temos ela, quando vivemos ela, né? Muitas vezes nossa caminhada, nossa trajetória, ela vai falar mais do que a nossa pregação. Vai falar mais do que, sabe, a gente insistir ou falar para alguém. O nosso comportamento, quando está alinhado com a palavra de Deus, ela é lida, a nossa vida é lida. Nós podemos ser julgados, sim, por esse fator, não é isso? E é tão bom ser lido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. É maravilhoso, irmãos, a gente viver isso. Essa conexão, irmãos, ela é poderosa demais. Quando a gente está alinhado com Cristo, com a palavra de Deus, nós conseguimos impactar a nossa geração, impactar onde nós vivemos, impactar onde nós nos relacionamos, impactar aonde nós trabalhamos, impactar onde a gente dá aula, impactar, sabe, na nossa vizinhança, na rua que a gente mora. Quando temos essa conexão, conseguimos impactar, porque a palavra de Deus, ela está em nós, e quando a palavra de Deus está em nós, não tem como ninguém deixar de ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, em Êxodo capítulo 34, versículo 28 e 29, diz assim: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e trazia 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia, aleluia, que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Moisés não sabia, ele desceu do monte com o rosto brilhando, porque ele estava em contato com Deus. Deus falava com ele, foi quando ele escreveu as tábuas. Primeira vez Deus escreveu, não foi isso, pastor João? Na segunda vez ele subiu novamente, porque ele quebrou as 2 primeiras. E quando ele subiu na segunda, isso aqui foi quando ele subiu na segunda vez. E ele escreve as palavras, os mandamentos do Senhor ali. Que coisa linda, irmãos. Deus falando, olha que conexão poderosa. Deus falando e Moisés escrevendo. Aleluia. E quantas vezes quando a gente lê a palavra, medita na palavra, tem amor pela palavra, você está lendo e Deus está falando contigo. Aleluia. Glória a Deus.
E você percebe que alguma coisa está mudando dentro de você. Você percebe que você mesmo está mudando. Oh, aleluia. Então Moisés desce e o teu rosto está brilhando. E as pessoas ali, o arraial, quando Moisés desce, pastor, quando ele chega no arraial ali, o arraial não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava. Brilhava tanto que eles, ofuscava a vista. E o que Moisés teve que fazer? Cobrir o rosto. Que coisa tremenda! Colocar um véu no rosto para poder falar com os seus liderados. Isso pode acontecer comigo, irmão? Pode. Isso pode acontecer com a igreja, contigo, meu irmão? Pode. Isso acontece? Se nós lermos a palavra, acontece. Ainda hoje, o brilho do Espírito Santo, irmãos, ele brilha no nosso rosto, ele brilha na nossa face, ele brilha na nossa vida. Não tem como esconder a glória de Deus. É essa conexão, o poder da conexão. É isso o poder da conexão. É o homem Deus e Deus o homem, para fazer a diferença. A essência de Deus na vida do homem. Não é isso? Aqui a palavra do Senhor quer dizer que o Espírito, onde há o Espírito do Senhor está presente, existe o quê? Liberdade. Aí em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, já estou terminando, irmãos, no versículo 16 e 17, mas o véu pode ser tirado, como diz a Escritura Sagrada, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Versículo 18, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor e com o Espírito Santo. Que coisa linda e poderosa, irmãos. Que coisa linda e poderosa quando a gente tem contato com a palavra de Deus, não superficialmente, mas profunda. Não simplesmente para fazer aquela leitura para cumprir protocolo, para dizer que leu, mas não, para examinar, para amar, para saborear, para desfrutar, para descobrir, irmãos, coisas poderosas que tem a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu recebi muito de Deus ao preparar esse estudo aqui, irmão, muito de Deus. E quando você lê um texto, você lê aquele texto, o Senhor te leva para outro texto. Você lê uma coisa que o Senhor te leva para outro texto. E você começa a examinar, você começa, a se policiar. Eu, por muito tempo, sempre fiz lá na minha casa, sempre tive esse cuidado, irmãos, de quando eu levanto às madrugadas, eu levantar e colocar a mão sobre a cabeça do meu filho, dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 já casaram. Agora eu oro para eles de longe, eles estão casados na casa deles, eu oro para eles de longe. Mas tem um ainda de 12 anos, vai fazer 12 anos agora o Danton. E eu tinha deixado de fazer isso. Eu tinha parado de orar, de impor a mão sobre a cabeça do meu filho. E ao fazer esse estudo aqui, Deus me leva, a lembrar do sacerdote Eli, que passou-se o tempo, passou-se os anos, e ele foi deixando de amar a palavra, ele foi deixando de amar, de guardar a palavra, que a gente conhece a história, não dá mais para falar sobre isso hoje, mas só pegando aqui dando uma pincelada, a ponto dele, da situação dele desprezar os mandamentos, os preceitos do Senhor. O inimigo veio e roubou a glória de Deus, roubou a arca que simbolizava a presença de Deus, levou a presença de Deus. E o pior, a sua família teve um prejuízo, caiu em desgraça, podemos dizer assim. E Deus falou muito no meu coração acerca disso, que eu não posso deixar que os anos ceguem os meus olhos, e nem que ao passar do tempo eu deixe de ouvir ao Senhor, e nem deixa que eu perca a essência do Senhor.
Coisa difícil, irmãos, é quando o homem perde isso. Perde a sensibilidade, perde a vontade e desejo. Começa a viver, sabe de quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, o Senhor começa a restaurar tudo. O Senhor começa a te mostrar o que você tem que fazer. O Senhor começa a te mostrar como você tem que agir. E muitas coisas que poderiam já ter acontecido, de vitória, de bênção nas nossas vidas, não aconteceu, porque a gente ainda só está vivendo uma superficialidade. Mas quando entrar no profundo da palavra de Deus, nós vamos viver algo poderoso, extraordinário. Se a gente ainda não viveu o extraordinário, porque a gente ainda está vivendo na superficialidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus eu agradeço. Riquíssima oportunidade, irmão. Glória a Deus. Possamos mergulhar na palavra, porque é ela que traz vida, é ela que nos renova. Quando estamos conectados nela, nós temos esperança, nós temos fé. Quando estamos nela, o gigante se torna apenas um degrau para a glória de Deus. Agora, quando nós não estamos conectados na palavra, qualquer montezinho se transforma em um gigante. Então, que nessa noite, amados, possamos estar conectados na palavra. Antes de qualquer decisão, leia a palavra de Deus. Antes de qualquer atitude, leia a palavra de Deus. Quando os sentimentos ruins vierem ao seu coração, medita nessa palavra que ela nos renova, ela nos lava. Amém, amados? Glória a Deus por essa palavra que possamos aplicá-la. Vamos orar? Pai, que essa semente de entendimento da Tua palavra possa habitar ricamente nos nossos corações e que possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, Senhor, que todo desânimo, toda tristeza, todo sentimento angustiante caia pela Tua palavra, Senhor, e possamos viver o que a Tua palavra diz, Papai, que nós somos mais que vencedores, que tudo é possível para Ti, Papai. Senhor, o apóstolo Paulo, diante de tantas lutas, aflições, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a Tua palavra nos fortalece, Senhor, somos enriquecidos, avançamos e conquistamos para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.